dia, boa tarde, boa noite, tá? Sejam bem-vindos ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. Aqui vamos dar continuidade à explicação de Mateus 14, do versículo 1 ao 36. Eu já fiz um vídeo anterior, eu já falei sobre capítulo 14, versículo 6. Agora eu vou dar continuidade à explicação de Mateus 14, vai explicar sobre o versículo 19, que já fala sobre outro assunto que é referente à multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixe. Aí no versículo 19 de Mateus 14, informa assim, que tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e abençoou, e partindo os pães, deu os discípulos, e os discípulos à multidão. Aí a explicação sobre esse versículo que eu acabei de ler fala assim: pães e peixes. O milagre da alimentação de 5.000 pessoas está registrado nos 4 evangelhos de Marcos 6, 36, 44 e Lucas 9, 10 do versículo João. E outros, vou ler esses versículos não, só a explicação. Este milagre exemplifica os seguintes princípios espirituais. Ele é a prova do poder do Senhor de realizar milagres. Ele aponta para Jesus como o pão da vida, aquele que sustenta o corpo e a alma. Exemplo da compaixão de Jesus pelos necessitados. Ele ensina que, independentemente do pouco que tenhamos, Deus pode multiplicar os efeitos do que entregamos a Ele e pode fazer grandes coisas com isso. Em outras palavras, Deus pode fazer muito com muito pouco, se confiamos a Ele e a nossa situação. Jesus envolve os seus seguidores nos seus milagres, para ter uma visão geral dos atos sobrenaturais de Jesus. Veja o quadro Os Milagres de Jesus. Capítulo 14, versículo 23, já fala de outro assunto, que é de Jesus anda por cima do mar. Aí no capítulo 14 de Mateus, versículo 23, fala que vou ler o 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então, orar só, fala sobre o assunto de orar só, né? Quando estava na terra, frequentemente Jesus se afastava das multidões e deixava as suas atividades para passar algum tempo a sós com o seu Pai. Se o próprio Jesus precisava desses momentos, muito mais nós devemos mostrar nossa dependência de Deus desta maneira. O tempo a só com Deus é essencial para o bem-estar espiritual de cada cristão. A falta de vontade de orar é um sinal inconfundível de que a vida espiritual dessa pessoa está em processo de declínio. Se isto estiver acontecendo, devemos examinar seriamente nossas vidas e remover qualquer coisa que ofenda ou entristeça a Deus, ou que esteja prejudicando o nosso relacionamento com Ele. Então devemos comparecer corajosamente, mas humildemente diante dele, e renovar o nosso compromisso de passar algum tempo a sós, ele em oração,
Orar é simplesmente conversar e interagir com Deus e envolve uma comunicação em duas direções, em que falamos, mas também aprendemos a ouvir as respostas de Deus à sua orientação. Veja o artigo Oração Eficaz. Então, no capítulo 14, versículo 27 de Mateus, fala, não temos. Vamos ler aqui o 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Aí, referente a não temos, esse versículo que eu acabei de ler, né? Então, nesta vida, há muitas coisas que poderíamos temer, mas Jesus quer que confiamos nele. Não temos nenhuma razão para ter medo. Se confiarmos neles, as suas palavras de encorajamento são baseadas no seu poder ilimitado e no seu intenso amor pessoal por todos os que verdadeiramente pertencem a ele. Talvez a proibição, isto é, uma coisa que Deus diz, não devemos fazer mais frequentemente em toda a Bíblia seja não temos, ou alguma forma dessa frase, normalmente é Deus, Pai ou Jesus Cristo que incentiva o seu povo dizendo, não temas. Lindo isso, né? Então, amém, Senhor. Obrigado pela atenção.